Nós estamos aqui na Promotoria de Justiça de Criciúma, no Fórum. Vou conversar com o promotor Alex Cruz para a gente falar um pouquinho sobre o julgamento júri popular do caso da Boate Kiss. Esse fato, lamentável que aconteceu em 2013, dia 27 de janeiro. Nessa quinta-feira é o 9º dia de julgamento, muitos depoimentos, muita comoção. E para a gente entender um pouquinho desse processo, muitas pessoas comentam em relação a quem seria culpado, em relação a julgamentos sobre esse caso. Então, está acontecendo o júri popular em Porto Alegre, mas para entender um pouquinho, nós vamos conversar agora com o promotor. Primeiro, agradeço por conversar conosco. Então, são 4 réus que estão sendo julgados. O Elisandro Calegaro, que é um dos sócios da Boate Kiss, o outro sócio, Mauro Lodeiro, também Marcelo de Jesus, que é o músico da banda Gurizada Fandangueira, e também Luciano Leão, produtor e auxiliar de palco da banda, que estava lá naquele momento que aconteceu a tragédia. Promotor, então, falando sobre esse caso, foi a júri popular, já estamos no nono dia, Então, muitos depoimentos, muita comoção. Mas, primeiramente, eu vou pedir para o senhor explicar em quais casos que necessita vir a júri popular, E em específico desse caso da Boate Kiss. Bom, o júri, o tribunal do júri, ele é o órgão competente para julgar os chamados crimes dolosos contra a vida, O mais comum deles é o homicídio. Então, toda vez que há imputação, que há uma acusação contra alguém de um crime doloso contra a vida, quem julga não é o juiz singular, o juiz aqui no fórum. É esse tribunal que é formado por pessoas comuns da sociedade, cidadãos comuns, que vão analisar, então, os argumentos da acusação, os argumentos da defesa, e, no final, vão emitir um veredito, dizendo se condenam e quais as circunstâncias desta condenação. Nesse caso, dos 2 sócios, os 2 proprietários da Boate Kiss, por quais motivos, então, eles seriam condenados ou acusados nesse momento? Bom, a acusação que pesa contra eles é a de homicídio doloso por dolo eventual, que não é exatamente a mesma coisa que as pessoas por aí estão acostumadas. Porque quando a gente fala na palavra dolo, ela contempla, na verdade, 2 significados, 2 sentidos no nosso Código Penal. Um deles, que a gente chama de dolo direto, é quando a pessoa tem a intenção de praticar aquele crime, de obter aquele resultado. Então, o homicídio doloso por dolo direto é aquele em que a pessoa mata querendo matar. Enquanto o dolo eventual é uma outra espécie de dolo, uma segunda espécie, que também está prevista no Código Penal, que envolve não um querer, mas você vislumbrar uma situação de risco concretamente, naquele caso, naquela cena, e ainda assim agir com indiferença a esse resultado que pode ser produzido por conta desta situação de risco. Então, neste caso da Boate Kiss, a acusação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ela vai nesse sentido do dolo eventual. O que os promotores de Porto Alegre dizem é que os donos e os músicos, mesmo tendo vislumbrado uma situação de risco, a possibilidade de causar a morte de um número difuso de pessoas, eles resolveram assumir esse risco. Os donos, ao colocar uma espuma altamente inflamável, e os músicos, ao acionarem aquele mecanismo, aquele fogo de artifício próximo a essa espuma. E o que a defesa diz, ao contrário, é que eles não vislumbraram em momento algum essa situação de risco. Que o que aconteceu foi um ato apenas de imprudência, e imprudência caracteriza o que a gente chama de crime culposo, não doloso, que foi apenas um ato de imprudência, que por conta dessa imprudência acabou pegando fogo no local, e aí a tragédia toda aconteceu, mas sem que em momento algum, essa é a tese da defesa,
sem que em momento algum tivesse passado pela cabeça, quer dos donos, quer dos músicos, que aquilo tudo poderia pegar fogo e muito menos que poderiam morrer pessoas naquele local. Muito boa a explicação do promotor. Já falando, né, no geral, então, sobre em relação aos sócios da Boate Kiss e também em relação aos cantores, né, aos músicos dessa banda. E até tem outras questões, por exemplo, que eles teriam informado que não era para deixar as pessoas saírem do local, das saídas de emergência, que eram poucas, por conta da falta de pagamento. Tudo isso, então, acaba influindo, de certa forma, influenciando alguma questão no julgamento? Qual a sua visão em relação a esses detalhes, né? Esses detalhes que já foram publicados, mas que vêm à tona agora no julgamento? Eu não tive a oportunidade de ler a denúncia para saber os detalhes da acusação, da imputação que é dirigida a estas pessoas, né? Mas com toda certeza, os jurados, na hora de votarem os quesitos, né, as perguntas que o juiz faz, o sim ou o não a essas perguntas, eles podem levar em consideração tudo aquilo que foi mostrado para eles durante todo esse trabalho de produção de provas, tanto a prova que já estava dentro do processo antes do plenário, quanto aquilo que foi trazido, informado por testemunhas, por peritos, enfim, agora durante a colheita de depoimentos na sessão plenária. Tudo isso tende, claro, a gerar algum tipo de convencimento nos jurados e, por fim, também aquilo que as partes vão debater e vão argumentar. O Ministério Público, a assistência de acusação de um lado e os advogados de defesa do outro. É daí que os jurados vão extrair o seu convencimento e esse convencimento ele se materializa através de um voto, um sim ou um não, que o jurado vai dando conforme as perguntas que o juiz vai fazendo a eles, e a partir da sequência de respostas é que nós temos a construção do veredito. Promotor Alex, quando acontece um caso como esse, grande repercussão nacional, o pessoal costuma ter mais curiosidade, né? Acompanhar um pouco mais. O senhor já tem experiência, já participou de vários júris populares também, falando em relação a vários, né, que aconteceram aqui na nossa região, de repercussão aqui. Algumas centenas. Algumas centenas, né? São quantos anos já de experiência em júri popular? Agora eu estou há uns 5 anos que eu estou um pouco mais afastado, que eu mudei de área. Hoje eu trabalho com a área de família, né? A promotoria que atua junto à área de família, mas eu trabalhei por aproximadamente 31 anos no Tribunal do Júri. E muitos desses anos aqui em Criciúma, né? Ao todo aí são perto de 600 júris ao todo, ao longo da minha vida feitos. Uma experiência muito longa. E nesse caso da Boate Kiss, é um júri longo, né? Já está no 9º dia. Mas normalmente outros são mais curtos aqui também, em relação ao resultado final, que muitas pessoas podem estar se perguntando. Essa votação, então, é toda revelada ao final? Como que funciona o julgamento, né? A resposta de cada promotor, enfim, a resposta dos jurados mesmo, né, de cada jurado, vem sempre ao final. Como é que funciona? Até para o pessoal que tem dúvida e às vezes nunca participou ou tem curiosidade de saber como é que funciona o júri popular, como é que funciona ao final, quando é revelado, então, a sentença? Bom, depois que terminam os debates em plenário, fala a acusação, fala a defesa, por 2 vezes até cada uma, né? 2 vezes a acusação, 2 vezes a defesa, o juiz, os jurados, os promotores e os advogados de assistência de acusação de um lado e os advogados de defesa de outro, todos se reúnem numa sala que a gente chama de sala secreta, e é nessa sala que é procedida uma votação. A votação dentro da própria sala também é secreta. Os jurados vão depositando os seus votos dentro de uma urna, eles recebem 2 cédulas, uma com a palavra sim, outra com a palavra não, e conforme as perguntas vão sendo feitas pelo juiz, eles depositam o seu sim ou o seu não dentro desta cédula, dentro desta urna. E no final, uma vez que se chegue à maioria de votos, 4 votos para um lado ou 4 votos para outro, aí nós partimos para a pergunta seguinte,
até a última pergunta. Na construção deste questionário e as respostas que vão sendo dadas, sim ou não, é que se forma então o veredito, se tira uma conclusão acerca daquilo que decidiram os jurados. Então tá certo, obrigada, promotor Alex Cruz, tirando dúvidas em relação à júri popular e também comentando sobre esse caso do julgamento da Boate Kiss, já está no 9º dia de julgamento, né, júri popular. O senhor vem acompanhando desde o primeiro dia, será que tem alguma prévia de quando terminaria o resultado final desse júri? Já tem alguma previsão, não? Eu acredito que nós agora estamos começando a nos encaminhar já para a fase final. Estão iniciando neste momento os debates, né? Eu acredito que não haverá mais suspensão até o final do julgamento. Imagino que no decorrer desta próxima madrugada, agora de quinta para sexta, nós já teremos aí a prolação do veredito, né? Tá certo. Obrigada, promotor, mais uma vez. Promotor Alex Cruz, então, falando conosco sobre o caso da Boate Kiss, que está acontecendo, né, nesse momento ainda acontece, 9º dia, e também tirando dúvidas em relação à júri popular aqui direto da Promotoria de Justiça de Criciúma.